Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Vou mandar aqui pro pessoal que estou ao vivo aqui, que é no grupo, que está no grupo, né, dos preferidos, que o link tá aí. Boa noite, tudo bom? Tudo bom com vocês? Olá. Tudo bem? Juan, tudo bom? Borges, Cleiton, Mel, todo mundo que entrou aí, sejam todos muito bem-vindos mesmo. Conversar hoje aí um pouquinho sobre um assunto bem bacana, né, que vou mostrar para vocês. Hoje é um dia um pouquinho também de festa, que apareceram nas minhas. Oi, Givaneide, tudo bom contigo? Bem-vinda, bem-vinda. Hoje é um dia de festa porque trabalhei hoje o dia inteiro e acabei só relembrando agora que faz hoje 16 anos, isso, 16 anos que eu defendi o meu mestrado. Olha só quanto tempo passa muito tempo, muito tempo. 16 anos, quando eu ia imaginar que 16 anos depois eu ia estar aqui dando aula online, né? A nossa vida é assim mesmo, né? Bem diferente. Olá, Freitas, bem-vindo, tudo bom? Bem-vinda, bem-vindos. Já mandei um recado pro pessoal lá do grupo, do WhatsApp, que recebem as notícias dos aulões, as sugestões que vocês quiserem, todas. A gente pode conversar sobre isso para abordar alguns temas, né? Para quem está chegando aqui hoje, eu sou Andréia Pedroso, eu sou professora, sou bióloga, sou mestre e doutora em botânica, né? Vocês sabiam disso? Que tem muita gente hoje em dia que fala que eu sou pós-doutor. Pós-doutor não é título, sabia? Não é título, né? Então você para ali no doutorado, né? O máximo da titulação, tanto que o pós-doutorado você publica artigos, faz parceria e você já é profissional. Então você não vai falar, eu sou pós-doutor. Não, você fez um pós-doutorado, mas você é doutor. Só isso, né? Muita gente não entende um pouco dessa nomenclatura acadêmica, para falar a verdade. Hoje eu tenho um assunto que eu acho que é bem bacana da gente abordar, né? Adriana, Felipe, bem-vindos. A pergunta aí, né? Vocês são... O que vocês são? Conta pra mim. Vocês são estudantes? Vocês são professores? Para eu conhecer um pouco mais, né? Para saber um pouco mais a nomenclatura que eu tô falando aí para vocês. Olá, Jorge, bem-vindo. Tudo bom? Me conta aí um pouco, porque ao longo dessa semana eu coloquei uma enquete mesmo lá no meu feed, né? Aqui no feed do Biodiversidade, e falando que existem sub-áreas, né, da botânica. Então, assim, o que seria uma sub-área, né? A área é aquela área principal, a área, né? E as ramificações, seriam ramificações. Adriano, você é bióloga. Ah, Adriano, você é bióloga. Mas tá aprendendo. Ah, mestrando. Olha só, tá vendo? Tem uma diversidade boa, né? E assim, você pode enveredar para um determinado lado na academia, né?
Eu falo um pouco do que eu domino, que é mais o povo aí da botânica, que de todas essas sub-áreas, talvez a área que mais represente, que agregue um pouquinho de cada uma, se você está em dúvida, seria a taxonomia sistemática e a ecologia. São áreas que você consegue fazer contatos com outras pessoas de outras áreas, né? Para você aprender, ver como é que funciona, como se aquele trabalho. O trabalho hoje em dia já é tão difícil, né, gente? Ainda mais a gente vai fazer um trabalho que não goste muito, é complicado, né? Olá, Flor, bem-vinda. Olha, então eu coloquei lá algumas das sub-áreas que são das mais na área da botânica, né? E aí eu estou começando hoje por ela, pela anatomia e morfologia, né? Falei também da fisiologia e bioquímica, falei de taxonomia e sistemática, a diferença entre uma e outra, né? A taxonomia eu estou fazendo essa classificação e a sistemática em relação ao grau de parentesco, para que ela tenha alguma proximidade uma com outra, né? Tem ainda a ecologia terrestre, a ecologia aquática, a ficologia, lembra que logo que a gente faz a definição de planta, o que é planta? As plantas, as algas verdes, né? Algas verdes, algas vermelhas, e as glaucófitas, que são as algas de água doce, o pessoal estuda na ficologia, isso, estudo das algas. Tem uma área que agrega muito as outras pessoas que estudam também, que é a palinologia, né? Que é o estudo do pólen, dos esporos de plantas, né? É uma área muito bonita, uma área muito rica para quem gosta de microscopia também, microscopia. E a etnobotânica eu vou fazer um spoiler aí do que a gente vai fazer aí no mês de junho. O professor Ângelo Alves e a sua editora vão vir aqui, a gente vai conversar sobre o livro lindo que eles estão lançando agora, de etnobotânica, que vai ser lá no Congresso de Etnobotânica em Maragogi, né, em Alagoas. E vamos conversar sobre isso, né? Vou abrir depois uma caixinha para a gente conversar, perguntas de vocês por um outro mundo distante. Mas hoje eu chamei vocês todos aqui para falar um pouco sobre anatomia e morfologia, né? Tem muita gente que confunde o que é anatomia, o que é morfologia, não é tudo a mesma coisa. Aí o pessoal que está no laboratório de vocês, né? De onde vocês estudam? Vocês estudaram juntos praticamente uma disciplina que chama anatomia e morfologia, que é o grande... o comum que a gente tem hoje em dia, né? Só nas universidades, assim, que são as grandes universidades, que você tem a disciplina lá, por exemplo, de anatomia, separada da disciplina de morfologia, separada de taxonomia, você tem isso separado. Mas nas universidades, grande parte das universidades privadas, você tem essas duas sub-áreas juntas. Tá certo que elas se complementam, mas elas são muito ricas separadas, né? Olá, Isabela, bem-vinda. Elas são bem... não são distintas, né, pessoal? Mas elas são muito grandes para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que seria a anatomia? O que é a anatomia? Vocês têm ideia aí do que é anatomia? Acho que grande parte aí do pessoal tem ideia do que seja anatomia, né? É o estudo das formas, ambas, né? Vamos pensar nas duas, né? Anatomia e morfologia é o estudo da forma. Mas aí depende do ponto de vista que eu estou enxergando. A anatomia
é o estudo da forma interna, né? É aquela forma que eu não consigo enxergar a olho nu. Eu preciso de equipamentos, eu preciso de coisas muito específicas para poder enxergar melhor, para poder entender, para poder ver como isso está disposto e tudo, né? Então, assim, eu penso em células, penso em tecidos, posso até pensar em órgãos, porque tem algumas estruturas que o pessoal não consegue saber se é raiz, se é caule, o que é isso? Nossa, eu não sei se isso aqui é uma raiz, um caule. A gente tem aquela coisa na cabeça de que raiz sempre é uma coisa que está subterrânea, embaixo da terra, né? Mas não necessariamente. Existem raízes aéreas, né? E como é que eu consigo definir isso? Só olhando, se eu chego num lugar hoje assim, vejo uma determinada paisagem, vou fazer uma coleta lá, ou vou passar férias, ou eu vou, sei lá, passear mesmo. Daí eu olho aquilo lá tudo e falo assim, gente, mas será que isso aqui é raiz ou é caule? Se eu pegar a minha, o meu kit lá, meu kit de gilete, de estilete, tudo e cortar, eu preciso ver a disposição desses tecidos. Dependendo da disposição dos tecidos, aí eu falo assim, ah, não, isso aqui é um caule mesmo. Então eu consigo identificar o órgão pela anatomia, consigo identificar por isso, né? Agora, precisa de muito de conhecimento, de saber mesmo como eles estão dispostos, saber que todos são formados por células, que um conjunto de células são tecidos e o conjunto de tecidos são os órgãos. Olá, Breno, tudo bem com você? Olá, Luciene, bem-vinda, tudo bom? Fico feliz aqui, Jaqueline também, bem-vinda. Então, é essa disposição. Um dia a gente pode sentar, marcar e falar assim, hoje é dia para a gente identificar o que é raiz, o que é caule com o olhar anatômico. Por exemplo, olha eu fugindo do tema, abrindo um pouco mais. Existem algumas espécies, por exemplo, epífitas, vou falar de tradescância, ó, de tilânsia, né? Que é aquela barba de velho que o pessoal está acostumado muito a ver. Você olha aquela maçaroquinha lá, de planta, que fica lá? Breno! Ai, tão lindo! Anatomia! Então você tem aquela maçaroquinha de planta assim, e daí você não sabe se aquilo ali tudo é o quê? Será que aquilo ali é raiz? Será que aquilo ali é caule? Será que aquilo ali é folha? Né? Então, por análises anatômicas, eu consigo distinguir cada pedaço, porque às vezes não é a olho nu que eu consigo detectar, né? Eu preciso olhar, ó, uma dica que eu vou dar para vocês, um spoiler de uma aula futura, a gente olha muito o sistema vascular. Como é que esse sistema vascular está disposto, né? Olha lá, o xilema e o floema, dependendo dessa disposição, eu posso dizer se é raiz ou é caule, tá? Então, esse é o estudo da anatomia. E a morfologia? A morfologia também é o estudo da forma, mas é o estudo da forma externa, né? A parte externa, daí eu consigo detectar mesmo que no caso aí, que é uma raiz mesmo, que é um caule. Aí como esse caule é? Qual é o tipo desse caule? Como ele está, como eu posso classificar, né? Que é a grande pendenga do biólogo, né, gente? Vocês são biólogos? Quem tá aqui é biólogo? Olá, Mitie, olá, Cássia, bem-vindas.
Opa. Ele começa a classificar, por exemplo, se é aéreo, se é subterrâneo, se ele tem uma determinada ramificação, como é que ele está disposto, né? Biólogo, né, Breno? Você é biólogo. Então eu consigo enxergar e tento colocar em caixinhas o que é cada coisa, não é verdade? Por quê? Porque é mais fácil isso, né? Você não é, Jaqueline? O que você é? Conta pra mim, curiosa, coisa de bichinho. Ai, meu Deus. Então, assim, você vai começar essa importância, né, para falar a verdade, né, para vocês. Eu até já abordei esse assunto. Por que a gente classifica? Porque a gente quer que as outras pessoas também entendam isso. E nenhum sistema de classificação é errado. Não é errado nenhum um sistema de classificação. O sistema de classificação só pode ser considerado não validado quando alguém que for tentar usar o seu método para classificar o que ele achou e a pessoa não consegue. Lembra o exemplo que eu dei há um tempinho atrás? Deixa eu ver aqui. Conhecimento das duas é essencial, né? Eu gostava só da morfologia, mas agora tá mediando também. Isso aí, Malago, isso mesmo. Eu falei para vocês, por exemplo, quem tem um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa. Como é que eu organizo esse guarda-roupa? Aí eu tenho lá camiseta, tenho calça, short ou saia, lingerie. Como é que eu organizo isso? Tem gente que organiza por roupa de sair. Tem gente que organiza por roupa de ficar, roupa de sair e roupa de ficar em casa. Tem gente que organiza, não, vou separar mesmo por tópico, cada um. Eu vou usar só short ou só camiseta. Tem gente que ainda pega, por exemplo, só de short, aí eu faço aquela coisa de cores. Só branco, só preto, colorido. Então, cada uma vai mostrando de um jeito. Entendeu? Esse é o problema da classificação. Você vai criando um método, você coloca, joga e as pessoas vão colocando. Vai, não vai, é assim ou não é, como é que funciona. Se eu posso bater o martelo e validar o meu método, né? Aí é que vai valer a pena. Olá, Ana, bem-vinda. Então eu coloquei aqui eu acho que quem chegou aqui hoje já está acostumada com os meus reels, né? Tem quando eu falo que eles estão interligados, eu preciso tanto da parte externa quanto a parte interna para poder entender, né? Então, para quem chega aqui já deve ter escutado, né, visto algum daqueles meus videozinhos curtos, né? Então eu vou mostrar para vocês a importância de observar dessas duas partes, tá? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver, Breno, cada estudioso de vida. É verdade, cada um. E nenhum tá errado, né, Breno? Nenhum tá errado. Nenhum deles está errado. Deixa eu ver se tem música. Tem música, mas não sei se vocês vão escutar. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Então, a gente começa aqui, ó, com uma flor. Quando eu vou dissecar a flor, eu vou mostrando as estruturas. Essas estruturas que eu tô falando, isso aí é tudo morfologicamente falando, né, ó. Tudo morfológico, eu tô vendo com os meus olhos. Aí, o que eu não consigo enxergar, eu vou lá e corto. Uso a gilete, fatio, pego a estrutura e mostro no microscópio, né? E mostro no microscópio. Depois eu posso passar para vocês isso aqui. Chega de música. E então, assim, eu consigo entender como isso tá, né? À medida que as classificações foram surgindo, né? Hoje em dia é tudo baseado no que, gente? Hoje em dia todo mundo é baseado praticamente em. É uma área que eu fico um pouco com o pé atrás,
mas que é a grande sensação hoje em dia, que é a biologia molecular. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, mas ela está aí para ajudar a nossa vida, a solucionar problemas principalmente de gêneros, né? Porque lembra, essa que eu mostrei para vocês agora, que é uma pleroma, antiga tibuquina, né? Antiga tibuquina. E aí, por classificações diferentes, né? Utilizando a parte molecular, principalmente, estava vendo num artigo bem recente, professor Pirani estava falando, que aquelas que eram chamadas tibuquinas agora são pleromas, né? Aquelas que mudam de cor, né? Olá, Cristina, olá, Oi, Carla, bem-vinda. E então, assim, ele está aqui para auxiliar o nosso processo na classificação, como eu disse anteriormente, né? Porque a gente quer colocar tudo em caixinha, deixar tudo arrumadinho. Então, isso também acontece. Então, antes, lá no começo da classificação, o que a gente tinha só? Lá na época lá de Aristóteles. Tô voltando lá, não sei quantos mil e tantos anos atrás. Ou era vegetal ou era animal, porque eu andava ou era fixo. Por quê? Porque era a minha observação. Semana passada a gente fez uma coisa sobre observação muito boa que eu vou utilizar hoje também para isso, porque continua o exercício da observação, né? Um molde betiol, bem-vindo ou bem-vinda, não sei. E aí, à medida que foram surgindo o conhecimento, foram primeiro lá, agora eu consigo dividir em 3 reinos, agora eu consigo dividir em 4. Foi com a novidade tecnológica, né? Foi com a novidade tecnológica, porque aí eu consigo enxergar, por exemplo, célula. Robert Hooke começou a enxergar célula. Depois eu fui conseguir, dentro dessa célula ainda era uma coisa vazia, não sabia nem o que tinha dentro. Aí passa um determinado tempo, daí eu vou e procuro mais ainda, né? Então o conhecimento vai indo e a gente vai aprofundando, vai enxergando melhor, vai encaixando, né? Sem técnicas muito apuradas, a gente consegue resolver, por exemplo, o problema de saber o que é órgão ou o que é raiz, né? Você consegue fazer isso. Então, para a gente fazer um exercício mesmo de anatomia e morfologia, porque é uma coisa prática, que eu sempre prego isso, né? A botânica na prática. Você tem que saber pegar esse conhecimento e levar para o grande público para poder entender como é que são essas coisas. Eu peguei, sabe o que? Umas folhas de mamona. Peguei umas folhas de mamona para vocês darem uma olhada. Porque é uma planta relativamente acessível, né? Todo mundo já tem uma ideia mais ou menos de como é que é uma planta de mamona. Coloquei aqui, ó, tem até a parte dos frutos, né? Tem uma florzinha aqui ainda, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ela tá um pouco murcha, mas vou mostrar flores e da observação de como é que são esses frutos, como eles são formados, cortar e mostrar para vocês mesmo, de verdade, para ter essa ideia de onde eu posso utilizar, o que é anatomia, o que é morfologia, o que eu entendo um ou o que eu entendo outro. E olha só da folha, pessoal. A folha da mamona. Opa, até molhou aqui. Deixa eu limpar aqui. Que tava na água, porque olha só. Quem tá chegando aqui agora, olha só, é folha de mamona, tá? Olha a folha de mamona. Como é que eu consigo enxergar essa folha aqui, ó? Opa, grudei aqui. Vocês sabem o nome, ó? Pelo menos aqui em São Paulo a gente chama de mamona. Quem tá em outros lugares aí, como é que chama? É o mesmo nome? Conta pra mim.
Ó, e tá vendo aqui? Opa! Olha, ela continua crescendo, bonito. Eu vou deixar aqui pra ela enraizar. Olha, tá vendo aqui, ó? Tá bem bonitinho aqui, né? Mamona também, Givaneide? Mamona também. Muito bom. Bem-vinda aí, Orgânicos da Fátima, Preserva Botânica, bem-vindas. Sheila também, bem-vinda. Então, olha só. Folha digitada, ó lá, tá vendo? É uma folha simples, né? Olha só, se você for ver. Porque eu procuro, quando eu for... Isso tudo, que nem o que a Carla acabou de falar, pessoal, é uma classificação da morfologia. A gente está falando só da parte morfológica, o que eu estou enxergando a olho nu, sem precisar de nenhum equipamento, tá? Sem precisar de nenhum equipamento. Então, eu tenho aqui, ó, saiu uma única folha, ó. Eu tenho aqui o meu pecíolo, onde saiu uma única folha, tá? Essa folha é uma folha simples. Esse limbo, isso aqui tudo é limbo, gente. Limbo, ó, limbo. O limbo foliar. Tudo muito, ó, tudo simples, né? Ela não se subdivide em folíolos. Eu tenho uma única folha. Aí começa a pendenga, né? Porque aí eu começo a ver, além do tipo de folha, eu começo a olhar, por exemplo, a margem dessa folha, né? Olha só, ele é todo serreado, tá vendo? Olha só, todo serreado, né? Eu começo a falar que essa superfície, né, que a superfície superior é a superfície adaxial. Já ouviram esse termo? Adaxial. Vou escrever aqui, ó. Adaxial, que é a superfície superior. Superior. Consigo ver. De baixo é a superfície inferior, que a gente chama de superfície abaxial. 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 Superfície inferior. Isso a gente encontra muito nos artigos, muito nos livros. Dificilmente você fala de superfície inferior e superior. É superfície adaxial e superfície abaxial. Tá certo? Olha só, eu consigo já entender o que é uma e o que é outra. Qual tipo de superfície, a cor. Essa folha tá linda, né? Eu coletei domingo. Olá, Elaine, olá, Fábio, tudo bem? Bem-vindos. Eu coletei domingo e ela tá, olha, hoje é quinta-feira. E eu coloquei ela tá no meu potinho aqui com água que fica perto. Ela tá bem verde, bem vistosa. Tá vindo aqui, ó, tem vindo uma geminha aqui, porque eu cortei, né, essa parte, então uma gema, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Essa gema aqui tá e tá brotando e tá bonita. Vou ter mais um pé de mamona aqui, né? E ó, e saindo outra folha, tá vendo, ó? Você tá vendo, ó, observando aqui. Eu posso não entender, tô conhecendo hoje a planta. Nunca tinha visto ela na vida, tá? Então, à medida que você olha aqui, ó, que tem um nó, desse nó sai uma folha, tá vendo? Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Tá vendo essa parte? É um nó. Aonde tá saindo folha? Olha o outro nó aqui. Olha o outro que tá vindo uma folha. E aqui seria uma outra folha, só que essa folha ou caiu ou alguém acabou tirando e ó, ela tá cicatrizada. Aqui também a mesma coisa. Olha aqui, ó, perfeitinho aqui também, que tá caindo. Que tá caindo não, que caiu, para vocês verem, né? Então olha só, é bem característico. E entre um nó e outro, Breno,
Ó, entre um nó e outro, a gente tem o entrenó. Então, é só coisa de sentar e observar, né? Você senta, observa. Ela tem uma variedade muito grande. Eu vou colocar para vocês lá no grupo do nosso grupo lá dos preferidos, eu vou colocar uma explicação da Embrapa, que mostra a variedade da mamona, né? Eles falam que ela tem diferentes colorações, isso, entre nós, diferentes colorações. À medida que ela vai ficando mais velha, né? Ela vai amadurecendo, isso aqui vai virando lenhoso, daí é muito mais difícil de você cortar com a sua gilete. Olha, eu trouxe até uma gilete hoje, porque a gente vai usar uma gilete, né? Hoje quero fazer uma coisa bem bacana, porque hoje é dia 5, né? Quem chegou agora aí, tô contando, hoje faz 16, são 16 anos que eu defendi meu mestrado, olha só, com dia de comemorar. E comemorar também, hoje é 5, dia 7 vai fazer 3 anos que existem o Biodiversidade. São alternas, ó, isso mesmo, Breno, ó, são alternas. Sai uma aqui, sai outra aqui. Deve ter, saiu outra aqui de baixo, outra daqui. São alternas mesmo, tá? Alternas. E lá eles explicam toda essa variedade, ó. Então você não vai conseguir cortar com a sua giletinha. Você não vai conseguir cortar. Essa aqui você é até capaz de cortar, porque ela ela ainda não tá tão difícil, né, ó, de cortar aqui, ó. Consigo até fazer assim, ó, ainda ela já fica bem durinha, viu? Pra cortar aqui, pessoal, fica bem dura. Mas obrigada, Carla. Obrigada. Ó, dá pra ver direitinho aqui uma estrutura, olha, que eu não preciso. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Opa. Ai, aqui não fica um foco tão bom. Não fica um foco tão bom. Depois eu tiro uma foto bonita e coloco no feed, tá? Que dá pra você ver direitinho a parte dos feixes vasculares. Que você consegue bater o martelo e falar assim, ó, isso aqui é um caule, tá? Isso aqui é um caule, tá? Ai, acabei de estragar o negócio. Ê, Andréia. Mas enfim, e aí, uma coisa que a gente estava falando da observação também, pessoal, que eu acho que vale muito a pena. Quem já pegou, olha, eu descobri essa semana, eu confesso para vocês. Eu descobri porque eu fui, eu fui atrás dessa informação, né? Eu gosto muito quando eu pego uma e aí eu fico olhando aqui, ó. Deixa eu falar oi pro pessoal que chegou. Oi, Tony, João, bem-vindos. Quem já pegou, então? Eu tava falando da superfície. Lembra do nome da superfície? Olha só. Olha, Breno, foi até bom você falar isso. Dificilmente a gente tem mesoderme, a gente fala de mesofilo, tá? Porque esse aqui é mais a animal. A vegetal, eles falam assim, epiderme, ou hipoderme, ou mesofilo, a constituição delas, viu? Ó, então aqui eu tô com ela, tô com a minha folha aqui, isso aí, abaxial. Tô com a minha folha aqui, e aí eu paro e olho. Será que vocês conseguem enxergar uma coisa que eu vou mostrar que tá aqui embaixo? Olha só. Opa. Aqui. Será que dá pra ver? Será que a luz tá muito forte? Deixa eu apagar a luz. Opa! Essa modernidade toda aqui, deixa eu apagar a luz pra ver se ela melhora. Não, não melhora não. Não melhora não. Mas vocês estão vendo aqui, ó, o que eu tenho? Isso mesmo, Giovaneide. A gente tem, sabe o quê? Aqui, ó, duas glândulas, ó, dá pra ver direitinho, duas glândulas de nectário, ó. Opa. Em cada uma, eles falam entre 3 a 7, mas aqui eu achei duas. De nectário extra floral, tá? A gente tá acostumado a achar nectário aonde?
Chutou. Mas é porque tá acostumada a mexer com folha, né? Tá acostumada a mexer com folha, ó. Aqui na outra folha que eu tinha, que eu cortei para fazer umas coisinhas, ela tinha, mas aqui não. Até no pecíolo ela tinha esse nectário. Mas aqui não, aqui ela só tem bem na base mesmo, bem na base, olha. Bem na base. Depois eu vou colocar uma foto bem bonita para vocês. Né? Então a gente procura o néctar aonde? Vocês acham que a gente encontra o néctar? O néctar tá lá na flor, né? Ou na parte reprodutiva, porque tá ali justamente para quê? Para atrair polinizador. Eu quero polinizador, eu quero que a minha planta seja fecundada, eu quero que leve o pólen dela embora e para ele fazer isso eu preciso do polinizador, né? Eu vi aqui que eles precisam, então, mas a glândula não tá lá dentro. Onde que tá a flor? Olha aqui, para quem chegou agora. A flor tá aqui, ó. Ela pode estar num dos ápices, né? A flor tá onde aqui? Gente, a flor tá aqui, ó. Olha a flor aqui. A flor tá aqui. Então eu não tenho aí. Eu não tenho eu não tenho ele justamente aqui para chamar o polinizador. Eu não tenho ele aqui. Ele tá fazendo o quê? Esse nectário extrafloral. Ele tá fora da flor. Ele tá aqui, ó, na base do pecíolo, ou ele está ao longo do pecíolo, porque ela tem uma variedade gigantesca. Eu vou colocar lá, quem quiser, é só entrar no link da bio, entra no grupo dos preferidos, que eu vou colocar, eu ponho todas essas informações lá, a gente troca bastante informação lá. Vocês ficam sabendo tudo isso. As fotos não, as fotos eu deixo aqui para todo mundo. Algumas, o script da aula eu mando pro pessoal, né? Mas aqui, em geral, eu faço as fotos assim, eu deixo para todas as pessoas. Então, o nectário extrafloral, que ele não está lá dentro, poxa vida, se ele não está lá dentro da flor, eu quero ele justamente na flor para poder fazer o quê? Chamar polinizador. Vem para cá, mas ele não tá lá dentro, ele tá fora. Alguém tem ideia do porquê que ele tá fora? Qual é o papel dele que tá ali fora? Desses nectários extra floral? Tem ideia? Vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem. Tem ideia do porquê que ele tá porquê que ele tá ali? Tô abrindo uma foto aqui muito legal. Olha aqui a foto. Para quem não enxergou, olha aqui a glândula do nectário extrafloral, tá vendo? Ó, aqui eu cortei eu cortei o pecíolo, aqui a gente tem a folha. Vou pegar uma caneta. A gente tem uma folha aqui com as nervuras. Aí eu tenho as duas glândulas lá, os dois nectários extrafloral. Isso aqui, pessoal, é morfologia, tá? Isso aqui é morfologia. Aí eu vou lá, pego essa região aqui, ó, bem mediana do nectário extrafloral e corto. Olha lá. Olha como ele tá aqui. Tá vendo? Olha ele. Não tá inteiro porque é bem difícil cortar a mão, né? Não tô com um equipamento assim. Mas para vocês verem aqui, ó, eu tô enxergando células. Células que compõem aquela estrutura. Tá vendo? Tudo à mão livre, ó. Tá vendo? Ele vem que vem, ó. Tá vendo? Olha ele em maior detalhe aqui, ó. Em maior aumento. Onde tem. Onde vai ter,
o néctar, né? Onde vai ter o néctar. E aí, para que ele serve? Ele serve como uma recompensa, principalmente para uma recompensa para as formigas ou outros tipos de insetos que estão ali e utilizam ele como alimento e não deixem que chegue outros animais para ir lá e atacar aquela planta, né? Então, isso é um caractere também taxonômico. O que é esse bendito caractere taxonômico? Não são todas as espécies que têm nectário extrafloral, senão seria coisa mais comum e aí todo mundo me respondia, isso aí é o nectário extrafloral que serve mesmo como recompensa. Não, são algumas espécies, algumas famílias botânicas que apresentam esses nectários extraflorais. E esse aí fica ao longo do pecíolo, né? Fica ao longo do pecíolo, no caso da mamona, né? Já que a gente está explorando essa parte, o que eu vou falar para vocês também, que também foi uma novidade muito grande e é muito bacana quando você correlaciona essas duas áreas, né? A forma externa com a forma interna que eu consigo enxergar. Ele tem uma variedade gigantesca de flor, gente. Muito grande a variedade de flor, né? Num trabalho lá de 1986, também depois eu passo para vocês, eles classificam, olha só, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de flores que eu posso ter, de espécies, né? Que ela vai poder apresentar. Porque assim, não é um padrão sempre, ela tem uma variedade muito grande, uma grande variedade, né? Vamos falar de nomenclatura? Vamos falar de nomenclatura para ficar mais fácil? Planta, planta não, flor masculina, só masculina, a gente chama de flor estaminada, porque são aquelas que têm os estames. E a flor feminina, onde tem só flor feminina, são flores pistiladas. Agora, eu tenho plantas que têm tanto a parte feminina e masculina. No caso da mamona, ela não tem. Ela tem as flores separadas. Então, ela só tem flores masculinas e ela só tem flores femininas. Então, quando a gente tem no mesmo indivíduo, flores masculinas e flores femininas, a gente fala que o indivíduo é monóico. Mas as flores são flores diclinas. Sabe aquela nomenclatura de morfologia floral? Então é bom você ter exemplos que são fáceis de conhecimento mesmo. Então você sabe que ali tem flores diclinas, que eu tenho ou flores só masculinas ou flores só femininas. No caso aqui da mamona, que é essa variedade gigantesca, esse pesquisador lá em 86, ele falou assim, que em algumas espécies ele encontrou só flores pistiladas. Então, só flor feminina. E em outras espécies, ele encontrou a flor feminina bem no centro, mas com um pouquinho também de flores masculinas ao redor, tá? Aí ele encontrou, aí ele fez uma escala do que ele vai observando. Por isso que eu acho linda essa parte biológica, porque nunca é sempre aquilo. Você pode criar classificações, você pode criar categorias, aliás, a palavra melhor é categorias. Você vai colocando categorias diferentes, né? E em outras ele fala assim, ó, que no máximo naquela planta, no máximo, ele encontrou só 10 flores estaminadas. Então, 10 flores masculinas na base da inflorescência. Porque imagina isso aqui, ó, tá? Ó, eu aqui, ó. Imagina isso aqui.
Essa aqui que eu vou mostrar para vocês é só flor masculina. Só flor masculina. Tá bem murchinha, mas olha só, é só flor masculina. Que foi polinizada e aí entrou e virou o fruto, que é o que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá? Depois ele encontrou indivíduos monóicos, né, que é o que eu falei, que tem os dois tipos de flores. Aí tanto faz, ele não contou. E outro que ele achou planta só com flor masculina. Então a variedade dela é gigantesca, né? Quando a gente pensa que vai para campo, vai encontrar a resposta certinha, não. Por isso que quando a gente entra num grupo lá de identificação de plantas, a gente principalmente tem que colocar as fotos o melhor detalhada possível, o local de onde você está achando essa planta, porque ela pode ocorrer só nessa região desse jeito, né? Ela pode ocorrer só desse jeito, né? Ah, o Paolo entrou lá. Paolo, Lua e Lucas, bem-vindos. Então, vocês entenderam? Eu vou mostrar morfologicamente só a flor, essa foto é minha, só a flor masculina, tá? Só a flor masculina, que foi o que eu encontrei. Eu encontrei em campo só essa flor masculina. Olha ela aqui. Olha só. Só a flor masculina. Aqui, se vocês forem ver, ela não tem pétala. Isso aqui tudo, ó, tá certo? Ó, que eu tava com uma câmera boa até, né? Uma câmera macro, bem detalhada, que dá para você enxergar que são as anteras. Mas que quando eu pego um pedacinho dela, ó, e coloco no microscópio, eu consigo enxergar isso aqui, gente. Olha só, aqui são as anteras. Anteras globosas e de coloração. Opa! Eu li hoje que o Instagram tava com muita instabilidade nas lives. Eu tô até achando que tá durando bastante a minha. Eu tava até pensando que ia cair. Mas então, ó, eu tenho as anteras globosas aqui, né? Tenho todas elas aqui. Olha só, olhando no microscópio. Então, disso aqui, ó, disso aqui, eu peguei uma parte de uma ramificação dessa aqui e coloquei no microscópio para olhar desse jeito. Consigo enxergar melhor, enxergo melhor, né? Não é verdade? Oi, Jeff, bem-vindo. É verdade, Carla. No microscópio a gente tem uma visão muito grande. O pessoal escreve para mim falando assim: poxa vida, Andréia, essas coisas assim, eu não penso muito em olhar no microscópio, eu penso em olhar na lupa, que é o estereomicroscópio, né? O estéreo. Mas o meu intuito aqui com vocês é trazer pro mundo microscópico. Por isso que eu mostro as estruturas no mundo microscópico. Porque no microscópico você vai ter um aumento que nem esse aumento aí. Eu usei a objetiva de 4. Olha só, a objetiva de 4 com com a ocular de 10. Então a gente faz 10 vezes 4, 40. Esse aumento é um aumento de 40 vezes. E no aumento de 40 vezes, se eu ainda der um zoom, pelo menos no celular, eu consigo enxergar até as células que formam as anteras. Então dá para eu enxergar isso, que coisa que no estereomicroscópio eu não consigo enxergar. Porque ele vai aumentar, mas ele não vai chegar a essa definição que eu tenho, que eu consigo enxergar célula, né? Então a gente tem essa variedade gigante. E para mostrar também uma coisa muito bacana para vocês, eu vou pegar um fruto, né? Essa aqui, ela ainda não tá tão velhinha, então esses espinhos não estão machucando, né? O pessoal, a molecada mais antiga aí, quem é mais antigo aí?
Quem é mais antigo, levanta a mão. Fazia aquela guerra de mamona, né? Pegava a mamona, assim, ó. Pegava a mamona, punha no estilete e jogava no outro, porque os espinhos eram muito doloridos, né? Muito doloridos. Então, eu tenho aqui um deles, ó, o fruto. Então, é um fruto, tá? Tá vendo? E Lucas, você ficava atacando nos colegas, é? Esse frutinho aqui, ó. Alguém sabe o tipo de fruto? A aula de tipo de fruto é bem bacana, mas ele é bem difícil, viu, pessoal? Assim, é muito nome, é muito nome. O tipo do fruto, porque olha só, tem fruto também vermelho. Tem fruto vermelho, sabia? Ah, e tem uma coisa muito importante que eu não falei pra vocês. Ainda bem que eu tenho a minha cola aqui. Na grande maioria da mamona são encontradas flores que são, tenho as duas, eu tenho flor, eu já falo, Lucas. Tem as flores masculinas e tem as femininas. Então eu tenho os indivíduos que são monóicos. Oh, olha, que honra, minha professora entrou. Mariana, meu amor. Mariana. Mandar um oi para Mariana. Eu tenho indivíduos monóicos, que são aqueles lá que tem o masculino e o feminino no mesmo indivíduo. Só que ela tem as flores masculinas, que são as flores estaminadas, na parte inferior da inflorescência. Então eu penso numa inflorescência aqui. O inferior mesmo, Mari, um beijão. Ó, tá vendo, ó, inferior mesmo, como são as flores masculinas, que eu acabei de mostrar para vocês? E na parte superior, que nesse caso aqui não tem, tá? São as flores femininas. As femininas, tá? São as femininas. Então eu tenho as flores separadas, não são flores hermafroditas, são flores separadas, né? Flores unissexuais, pistiladas e estaminadas, mas no mesmo indivíduo, tá? No mesmo indivíduo. Deixa eu ver aqui, deixa eu cortar aqui. E ela tem a coloração, né? Falei pra vocês da coloração. Colorações totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. O caule fica assim, né? E aí você falou cápsula, Lucas? Falou cápsula, né? Deixa eu ver aqui. E isso mesmo, é uma cápsula. É uma cápsula esse fruto aqui, ó. É uma cápsula. Tem espécie, gente. Eu vou... Entra lá que eu vou colocar isso. Que o fruto não tem o espinho. Ele é peladinho, ele não tem espinho, né? Para vocês verem a variedade dessa planta. Seria bacana conversar com alguém que trabalha com genética, né? Genética de planta, para ver o que tanto muda isso, né? Essa variabilidade. Eu acho que é bem bacana. Eu preciso convidar alguém. Eu sigo o Daniel. Vou conversar com o Daniel para ver se ele da ciência fora do armário, para ver se ele topa falar comigo sobre essa diversidade genética, né? E aí, ó, eu vou cortar para vocês porque dentro do fruto o que tem? Boa parte a gente sempre chuta a baga. Mas aqui, ó, o que tem dentro do fruto? O que costuma ter dentro do fruto? Que eu vou cortar, ó. Vou cortar transversal, tá, pessoal? Ó, vou cortar aqui. Ó, super fácil, ó, vou até virar aqui, ó, super fácil de cortar, tá? Super fácil, ó. Bem facinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Deixa eu levantar aqui. Olha que bonitinho. Ó. Tcharam, cortei, ó. As sementes, né? As sementes, olha só. Isso aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra baixo, ó. Ela ainda tá bem jovenzinha. A outra tava mais, ó. Tá vendo que tem 3? Pelo menos 3, né? Que dá pra saber isso aqui, ó. Que tem os 3 espaços, ó. 1,
2, 3. Vocês perceberam? Se eu quiser cortar isso aqui agora, bem bonito assim, bem fino, que vai ser muito difícil, muito difícil. Pessoal que fez a imersão, né, Givaneide, você viu que eu não fiquei enrolando ninguém. Eu falei, tem coisas que são muito difíceis de fazer à mão livre. Você precisa de técnicas anatômicas específicas para fazer. Olha, se você cortar, dificilmente você vai conseguir uma coisa bem bonita para poder enxergar. Então, quando você não consegue uma coisa bonita para enxergar, eu não sou a favor de fazer meia boca não, tá? Não dá para cortar direito para saber os espaços de quais são os tecidos que eu tenho aqui dentro que compõem a semente. Tá, ó. Ela não fica uma coisa tão simpática. Até pus uma lâmina aqui, só para vocês terem uma ideia. Opa, ó. Tá vendo? Mas não fica tão bonito. Mas com a morfologia dá para você enxergar, né, ó. Dá para você enxergar direitinho. Tá certo? E sempre, que isso eu já falei numa aula aí, já faz um tempão, hein, pessoal? Já faz um tempão. Quando a gente fala em desenvolvimento do corpo vegetal, a gente sempre imagina lá dos meristemas, né? Tecido, vamos falar dos meristemas que vão dar pro meristema, para os tecidos primários, né? Então, que a gente tem lá, por exemplo, protoderme, que vai dar a epiderme, o meristema fundamental, que vai dar o tecido fundamental, e o procâmbio, que vai dar xilema primário e floema primário, mais o periciclo. Mas, esse monte de palavrão que eu falei agora, que pode estar bem perdido na cabeça de vocês, eu quero que vocês entendam assim. É via de regra, tá? Lógico que tem as exceções, mas você sempre pensa assim, ó. É o que reveste por fora, é o que reveste. Então, você vai encontrar epiderme por fora, né? Aquela camada. Tem umas que vão ter 2 camadas, 3, uma única camada de células. Depois, o que está preenchendo, que é o tecido fundamental, a grande maioria córtex e o sistema vascular, que é o que vai conduzir água e o produto da seiva elaborada, os produtos da seiva, né? Os fotoassimilados. Então, sempre é nessa sequência. E eu tenho isso na raiz, no caule, na folha, na flor, no fruto e na semente. O que vai modificar é como esses tecidos estão dispostos, né? Como eles estão dispostos. Por isso, isso é dica de prova, hein? Não conta para o professor que eu dei essa dica para você. Não conte essas dicas. Via de regra é assim, né? Você sempre tem um tecido que está revestindo, um que está preenchendo e um que vai fazer a condução das seivas. Isso em todos os órgãos. Por isso que quando a gente estuda, eu sempre enfoco muito, muito tempo nas células e nos tecidos. Porque você sabendo reconhecer uma célula, sabendo reconhecer um tecido, você consegue fazer qualquer um dos órgãos, tá? Alguma dúvida? Alguém entendeu alguma coisa? Hoje deu para entender a diferença de morfologia e anatomia, que elas estão unidas. Alguém quer falar alguma coisa? Passando também para falar que sábado que vem, não esse sábado, sábado que vem de 14, eu vou fazer uma para quem estiver em São Paulo, né? Eu vou fazer uma oficina lá no Parque do Ibirapuera. Vou fazer uma oficina lá no parque. Quem quiser ir aí depois tem um post aí falando direitinho, né? E a gente vê isso na prática. Olha e faz um reconhecimento dessas estruturas. Olha que coisa mais linda a gente parar e ver. Ah, Givaneide, muito obrigada. Um beijão pra você. Ver
esses nectários extraflorais. É parar e olhar. Tá vendo como uma aula sempre você vai complementando a outra? São os olhares. Isso aí, Carla, vai ser super bem-vinda também fazer a oficina no Ibirapuera. E aí, gente, uma dica que eu falo para vocês, treinem esse olhar e pratiquem aí também onde vocês moram. Pratiquem, coloquem isso em prática, faça com seus alunos. Se você é biólogo e quer e você sabe reconhecer essas coisas, pode ser uma nova profissão para você, um ganho de renda extra. Passar um final de semana aí, umas 2, 3 horas num parque, você faz esse levantamento, olha, e leva as pessoas para enxergar, para saber a importância da natureza, a importância de conservar, tá bom? Enfim, enfim, é isso. Oh, minha mãe chegou agora. Tá bom? Um grande abração aí para vocês e até semana que vem com mais aulas de anatomia e morfologia. Né, Carla? Faça isso mesmo aí. Eu sou super a favor de você colocar em prática. Oi, Lari, bem-vinda. Tá bom? Então aí uma boa noite para todos. Até mais. Grande abraço de Vaneide, ó. Oi, minha mãe.